Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando sobre o que Deus tem colocado no meu coração, sobre esse tema de refúgio e refugiados. Hoje eu estou especialmente feliz, não só por estar podendo falar desse tema, mas por estar podendo falar desse tema aqui, como o Arthur falou, nesse lugar que tem sido a minha casa. Essa igreja tem me ajudado a crescer muito, tem me feito perceber coisas em mim que eu desconhecia. Então, eu sou muito grata pelas pessoas com quem eu tenho caminhado, pelo nosso pastor, pela liderança dessa igreja. Então, é especialmente diferente falar hoje aqui. E eu me sinto bastante honrada. Bom, ele já me apresentou aqui, mas só relembrando, né? Meu nome é Michele. E eu queria contextualizar, né, como é que eu cheguei nesse tema de refugiados. Bom, eu sou jornalista de profissão, atuo na área e trabalho com direitos humanos. E no ano de 2014, 2015, eu comecei a me envolver com o Ministério de Refugiados aqui em Curitiba. A Mais não estava aqui ainda, mas é um ministério parceiro da Mais, é o CAEB. E esse ministério ele trabalha com sírios, alguns iraquianos, mas a maioria são sírios mesmo. E foi muito movido pelo que Deus havia colocado no meu coração sobre essa população, sobre esse povo. Inicialmente era o povo do Oriente Médio. E daí depois isso foi se afunilando até chegar na questão dos refugiados. Então, durante esses 2 anos eu fiquei envolvida com esse ministério. E no começo desse ano eu fui para a base da Mais, lá no Oriente Médio, onde eu tive um contato bem mais próximo dessa realidade. Foram 30 dias, mas foram 30 dias muito intensos, de muitas emoções e de muito aprendizado também. E eu queria que hoje, durante essa noite, a gente pudesse pensar um pouco sobre o quanto um território pode aniquilar ou resgatar a identidade de uma pessoa. Eu queria que durante a mensagem dessa noite a gente tivesse isso em mente. A gente já orou aqui por mim, mas eu queria agora orar também por esse momento, orar para que Deus me use aqui. Deus, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, por essa oportunidade de estar aqui. Senhor, muito obrigada. Eu te louvo pela vida de cada irmão e irmã que está presente aqui hoje. Deus, muito obrigada por ter trazido eles até aqui. Obrigada por ter conduzido eles nessa noite, Deus, para ouvir o que tem no seu coração, Pai. Deus, me usa aqui como um instrumento, como um canal mesmo, Senhor, que tudo que eu falar, Senhor, seja algo que está no seu coração, Pai. Divide o seu coração comigo, Jesus, para que eu possa abençoar os meus irmãos e para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que seja falado e que o que sair da minha boca, Deus, possa impactar a vida dos meus irmãos e irmãs também, Pai. Em nome de Jesus, esteja com a gente durante toda essa noite. E, Pai, eu te peço, fica do meu lado, Pai, todo o tempo. Sussurra no meu ouvido as palavras que devem ser ditas, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Então, eu começo contando para vocês uma outra história agora. Eu lembro uma vez que eu li uma matéria que falava que refugiado, a vida de um refugiado, se resumia a andar. Era andar para fugir, muitas vezes, da perseguição, andar dentro do seu próprio país buscando um lugar mais seguro, andar atravessando uma fronteira, andar para chegar em outro país. E quando chegava nesse outro país, andar mais um pouco para tentar se situar e se estabelecer. E é sobre o tempo que antecede essas andanças que eu queria que a gente refletisse hoje também. O texto que eu escolhi como base para a gente poder falar sobre esse assunto é o texto o primeiro capítulo de Êxodo. Queria que a gente pudesse abrir lá. E eu vou fazer uma analogia, na verdade, com esse período que está relatado ali, que é depois da morte de José e antes do nascimento de Moisés, com a vida dos refugiados. Eu vou ler o capítulo praticamente inteiro, mas vai facilitar bastante para a gente poder entender ao longo da mensagem o que eu quero dizer para vocês. Então, eu vou começar lá no primeiro versículo mesmo. São estes, pois, os homens dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi e Judá.
Issacar. Bom, essa é a minha versão, é NVI, tá? Então talvez estejam diferentes algumas coisas aí na de vocês. Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram-se, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros, de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse texto é quando a Bíblia fala aqui que eles eram numerosos demais. Logo ali no começo, ele fala numerosos e depois numerosos demais. Isso fica bem forte. E quantas vezes a gente não se refere aos refugiados também por essa perspectiva dos números? E toda vez que a gente fala que um grupo é numeroso demais e a gente restringe ele a essa condição, é como se a gente tirasse a individualidade dessas pessoas, como se a gente aniquilasse essa identidade. Quando a gente fala dos refugiados atualmente, a gente costuma se referir muitas vezes como são 60 milhões de refugiados, de deslocados internos ou de solicitantes de refúgio. São 16 milhões de sírios e iraquianos nessa condição. São 8 mil refugiados sírios vindo para o Brasil ou solicitando refúgio aqui. A gente fica muito focado nisso e esquece, muitas vezes, que nesses milhões existem pessoas. Na verdade, são 60 milhões de rostos, 60 milhões de sonhos, 60 milhões de memórias, 60 milhões de histórias. São pessoas que têm nome. É a Nas, o Muzahim, a Muntaha, o Fadi, a Aziza. São pessoas com nomes reais. Esses nomes que eu citei não são nomes fictícios, são nomes de verdade, de pessoas que eu conheci. Lucas, você pode colocar para a gente algumas fotos? Eu trouxe aqui, ao longo dessa mensagem, como eu falei que eu sou jornalista, então eu trouxe algumas fotos para vocês irem conhecendo essas pessoas. Pode passar. Pode parar, obrigada. São pessoas tão iguais quanto eu e você. Eu queria saber onde que está a Lúcia. Ah, está ali. Lúcia, vem cá. Tão iguais que podem estar aqui com a gente. A Lúcia, que está vindo aqui,
Ela que preparou a comida hoje para a gente, lá na cantina. Palmas para a Lúcia. E a Lúcia, eu conheci ela já aqui no Brasil mesmo, fazendo uma matéria para um jornal. Na verdade, para um site, né? Foi para um site. E eu queria que a Lúcia pudesse falar um pouquinho dela, só para a gente entender isso que eu estou falando, quando a gente fala dos números, desses números serem pessoas. Uma dessas 60 milhões de pessoas é a Lúcia. Então, Lúcia, obrigada por ter aceitado vir aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, então. Obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Lúcia, sou da Síria. Faz 2 anos que moro aqui em Curitiba com minha família, meu marido. Não sei por onde eu começo, mas sair do país, origem, e vai para outro mundo, é uma experiência bem grande para o ser humano. Porque naquele momento que você deixa tuas coisas, tua casa, teu país, todas as histórias, as memórias de você, assim, bem simples, bem rápido, é muito forte. E o momento que a gente saiu da Síria estava bem perigoso, porque faltou comida, faltou água, faltou tudo. Tipo, não dá para se viver mais. Tem que sair e não tem jeito para sair porque todos os caminhos estavam fechados e ninguém pode sair da cidade. Tava prisão fechado. E depois Deus assim abriu a porta na nossa frente, um caminho muito perigoso, mas não tinha outra opção, só esse. Então, vamos. Decidimos de sair, vamos para naquele caminho perigoso de ônibus, passamos barras de rebeldes e ISIS, tranquilo, morrendo de medo, mas não tem outra opção. Então fomos para outra cidade, lá na Síria. Casei lá naquela cidade, sem o resto da família, só algumas pessoas, porque o sonho que a gente construiu na nossa vida, o casamento, o vestido, tudo, tem um momento que esse sonho morre. Que não, tem coisas mais importantes do que o casamento. Então, decidimos para casar naquela cidade, com pouca pessoa, com o que tem, vamos casar aqui para fugir para outro mundo. E naquela época, nenhum país, nem os vizinhos, nem na Europa, abriu a porta para os sírios. Porque elas achavam que a gente vai fazer bombas nas cidades deles, no país deles, daí eles ficaram medo para abrir a porta, e se eles abrirem, daí vai ser aberto para todo mundo, e eles não querem ficar esse caminho aberto para todo mundo. Então fecharam para todo mundo, e só tinha o Brasil que abriu a porta para a gente naquela época. Então não é uma opção ou uma escolha, só esse, e vamos. Fomos para o Líbano, pedimos o visto. Depois, pouco tempo, pegamos o visto e viajamos para cá. Chegamos aqui perdidos, não sabemos língua, não sabemos nada. A gente nunca ouviu língua portuguesa na nossa vida, só inglês. Então, chegamos para cá, começamos a comunicar com a pessoa pelo aplicativos, tradutor Google, só assim, mínima um pouquinho água, comida, porque não tem outra opção. Então, os primeiros meses ficaram para nós muito difíceis, porque a gente chegou no final do ano.
E tudo está fechado, nem aula em português tinha. Então, começamos em casa, aprendemos pelos aplicativos, sem trabalho, gastando dinheiro. E depois chegamos num momento que a gente não pode trabalhar porque não podemos falar. Então, só tem uma opção na nossa frente: fazer comida. Quem não precisa língua, podemos fazer em casa, e começamos a fazer a comida e participar nas feiras, fazer eventos, e assim a gente começou a nossa vida. E depois aconteceu um milagre na minha vida, que consegui entrar no federal. Sim, um milagre mesmo. Consegui uma vaga no federal, na arquitetura. Na verdade, ela não é uma vaga, porque o meu coordenador falou para mim que no federal tem uma lei que permite os refugiados estudam no federal. Mas essa lei não estava funcionando porque não tinha situação, não tinha refugiado. Tinha imigrantes, mas não tinha refugiado. E eu sou a primeira refugiada da Síria que abriu a porta para outros refugiados. Daí, isso mesmo é um milagre na minha vida. E assim, estamos agora 2 anos quase, e trabalhando na comida. E cada um tem uma profissão. Eu sou arquiteta, meu marido é arquiteto, minha cunhada é design gráfico também. E meus sogros fazem a comida, que vocês vão comer agora. Espero que vocês gostem. E a gente ajuda eles no final da semana, nas feiras, nos eventos. E assim, um resumo da nossa história aqui no Brasil. E obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. E a Lúcia é colega de classe da Nicole, que estuda arquitetura. Não sei se a Nicole está aí hoje. Está aí? Veio de manhã? Que a Nicole é aqui da República também. Lúcia é colega de classe dela. E, bom, diante disso que a gente ouviu, né, da Lúcia falando e contando, compartilhando sobre um pouco do que foi a vida dela lá, né, brevemente, depois, é claro, ela vai poder conversar mais com a gente, mas brevemente sobre isso, eu pergunto para vocês, né, existe alguma diferença entre nós e ela? Claro, todo um contexto, né, da guerra e tudo mais, mas a única coisa que nos diferencia de fato de um refugiado é um documento que diz que ele é refugiado. Fora isso, são pessoas tão iguais quanto a gente, com sonhos muito parecidos, com vontades, com perspectivas de vida, com uma vontade de ser diferente em algo na sua vida. Só para esclarecer, né, o refugiado, ele ganha esse rótulo, né, ele recebe esse título, esse documento, sempre por um motivo de deslocamento forçado. Então, quando ele é forçado a sair de seu país. Por isso ele é diferente de um imigrante ou de um estrangeiro. E por isso a gente não se refere ao refugiado com esses termos, mas com o termo refugiado, é um termo específico. Porque sempre está ligado a uma questão de uma saída forçada. E para ele receber esse cadastro, né, esse título de refugiado, ele precisa atravessar a fronteira de um outro do país, né, de um país vizinho, para solicitar refúgio lá. Então, como a Lúcia comentou que ela é da Síria, ela não podia pedir refúgio na Síria para ir para outro país. Ela precisou atravessar, como ela contou, que foi para o Líbano, para daí então pedir refúgio e depois conseguir vir para o Brasil. Por isso a gente vê tanto em noticiários ou mesmo nos jornais, aquelas filas de pessoas atravessando as fronteiras a pé, ou mesmo nessas histórias trágicas de pessoas que atravessam de barco, porque é necessário fazer a travessia. Do contrário, eles não conseguem receber esse título, né? E, desculpa, no texto de Êxodo, a gente vai ver aqui que uma identidade foi atribuída a esse povo, e não era uma identidade que os caracterizava da melhor forma. Os israelitas são o povo que é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó,
O povo que o tempo todo a Bíblia nos lembra que o próprio Deus falava: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E de repente, esse povo que tinha essa ascendência, que tem esse Deus, que é um Deus soberano, passa a ser visto como escravos. Ele vai falar ali da condição de escravidão que eles são submetidos. Então, de povo de Israel a escravos. E muitas vezes é isso que a gente faz também com os refugiados. Como eu falei aqui do título que eles recebem. Por vezes é fácil esquecer que, além do título refugiado, existe toda uma trajetória de vida. Existe uma ascendência, existe uma história. Assim como a Lúcia compartilhou aqui um pouco da trajetória dela. E eu queria que a gente pensasse sobre isso. O quanto, então, um território pode nos definir. Você já pensou sobre o quanto uma nação influencia a sua vida? Eu queria que a gente pensasse num lugar bem diferente que a gente tenha ido. Pode, inclusive, ser a casa de uma família que é diferente da sua, que tem costumes diferentes dos seus. Como que foi você estar nesse lugar? Com certeza, você seria uma pessoa muito diferente do que você é, se você tivesse nascido nesse ambiente. Então, vamos pensar o quanto o lugar onde a gente nasce, onde a gente cresce, e as circunstâncias que nos cercam podem acabar definindo quem a gente é, ou quem a gente vai ser. No caso aqui do texto de Êxodo, a gente vê que as circunstâncias acabaram influenciando muito essa identidade. Assim como os refugiados. O título, o rótulo de refugiado passou a ser sobre essas pessoas a partir das circunstâncias em que elas estavam vivendo, na nação em que elas nasceram e estavam levando a sua vida. Mais uma vez eu volto à pergunta, o quanto uma nação nos define? Em países islâmicos, a Mari compartilhou hoje de manhã bastante sobre os muçulmanos, mas daí no continente africano. As pessoas que nascem nesse país, países que professam a fé islâmica, elas automaticamente nascem muçulmanas. A questão da religião está muito atrelada à hereditariedade. É como se fosse uma árvore genealógica inteira muçulmana. E fazer o contrário é uma afronta. Não existe uma escolha, então, de qual religião eu vou seguir. Você nasce numa família muçulmana, você vai ser muçulmano. E se você decide pelo contrário, por seguir outra religião, você provavelmente vai ser morto. Ou pela própria nação, ou pela sua própria família. Existe esse direito das pessoas que não professam a fé islâmica serem mortas. Então é a sua vida sendo decidida por outras pessoas, sendo decidida pelo lugar onde você nasceu e que possui leis próprias e que autorizam com que a sua vida seja regrada dessa forma. Eu conheci um rapaz que, nesse tempo que eu fiquei lá na base no Oriente Médio, que tem exatamente essa história. Ele era muçulmano, tem 26 anos, e ele um dia começou a se questionar sobre essa fé. Começou a se questionar sobre, será que Deus existe mesmo? Será que o meu Deus é o Deus de todas as outras pessoas? Será que esse Deus ele tem agido de forma correta? Ele realmente começou a ter questionamentos muito sérios e preocupantes, principalmente pensando no contexto em que ele estava vivendo e que ele estava vendo, com toda a questão de guerra, do movimento extremista. E um dia ele resolveu ir à mesquita onde ele frequentava e questionar o líder dessa mesquita sobre o que ele servia, sobre o Alcorão, sobre Alá. E o líder da mesquita foi muito enfático em dizer para ele parar de se perguntar sobre isso e para ele tocar a vida dele, que aquilo era uma desonra. Ele não ficou muito satisfeito com a resposta, mas foi embora. O fato é que, quando ele foi embora, o líder da mesquita resolveu denunciá-lo. Denunciou ele e ele foi preso.
Ele foi preso porque ele estava se questionando sobre a fé que ele servia. Ele foi preso porque ele estava se questionando sobre a fé que reinava no seu país. Ao contrário da maioria das histórias, a família dele não compactuou com a situação, com a postura, né, que seria o natural da nação, que seria matá-lo, e resolveu, então, pagar a fiança, como se fosse a fiança dele, e retirá-lo da prisão. E então a família toda fugiu para um país de refúgio, onde ele tem tentado, né, reconstruir a sua vida. E esse rapaz, ele, apesar de toda essa história tenebrosa que o cerca, ele é uma pessoa muito brincalhona, uma pessoa muito espontânea e expressiva. E, inclusive, esse jeito dele ser, era motivo de muita repressão no país em que ele se encontrava. Porque no Oriente Médio, você ser muito expressivo também, e muito aberto, também não é algo muito bem visto. Eu mesma fui repreendida várias vezes por falar alto, por rir. É que aqui eu estou meio nervosa, né? Mas as pessoas sabem que eu gosto de falar alto e rir bastante. E eu acho que outra história que reflete muito o quanto uma nação pode interferir em quem a gente é e como a gente vai lidar com as pessoas e com os outros é a história de uma menina que é iraquiana e ela viveu na época da guerra Irã-Iraque. Vocês podem imaginar como foi a vida dessa menina? Como era as perspectivas dela, como era o caminhar na rua. Eu conheci ela já numa situação de refúgio. E eu percebia que ela era muito medrosa, e ela era muito fechada e muito dura. E eu só fui ver ela ser uma pessoa mais doce, tranquila e amável lá pelos meus últimos dias lá na base, e também nos momentos em que a gente estava em casa, em segurança. Fora desse contexto, ela era uma pessoa como se realmente com um sentimento de prisão. E tudo isso é muito atribuído ao que ela viveu no país dela antes. Né? Todo o conflito pelo qual ela passou, todas as coisas que ela teve que enfrentar e que fizeram com que ela não se sentisse segura. Então, mais uma vez, o quanto a guerra no território em que ela vivia, em que ela nasceu, influenciou inclusive no comportamento dela, influenciou na forma como ela se expressava, na forma como ela agia com as pessoas. E ainda que hajam problemas nesses lugares, o que a gente percebe dos refugiados, quando a gente conversa com eles, é que existe um amor muito grande pela sua pátria. Existe, né, Lúcia? Existe um amor enorme pelo lugar onde nasceram e onde cresceram. Existe um sentimento de pertença a esses lugares. E quando a gente se sente pertencente a um lugar, a gente sente segurança, a gente se sente acolhido. Então, sair de um país não é simplesmente sair de um país, eu vou para outro país e ponto, acabou. É deixar para trás essa segurança, esse sentimento de pertença também. E muitas vezes é deixar para trás quem você é e quem você aprendeu a ser até então. O sentimento de pertença, ele está ligado a tudo isso. Ele está ligado às suas raízes, ele está ligado à sua terra. E ele está ligado a pessoas também. Ele está ligado à nossa família. Lucas, mostra para a gente aí algumas fotos, por favor. São fotos de famílias que acabaram, né, se deslocando inteiras para lá, ou de casal. Pode parar. E eu pergunto para vocês, e quando essa pessoa tem que vir sozinha? Ou quando ela se deslocou sozinha, por algum motivo? A família ou decidiu ficar, ou alguém da família decidiu ficar no país de origem, mesmo com a guerra, por conta disso que eu falei aqui, por ela sentir que ela não queria deixar para trás a sua história, quem ela era, ou porque, de fato, a guerra dizimou a sua família. Como que uma criança que perdeu os seus pais, e ela chega num país de refúgio,
ela vai reconstruir esse sentimento de pertença? Onde vão estar as referências dela? A gente fala, né, que na Bíblia aqui, nessa história que eu estou trazendo alguns paralelos, o Deus que liberta o povo de Israel é um Deus de gerações, é um Deus que se revela através da família. Mais uma vez, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí a gente lembra do peso que as famílias carregam também, o peso que estar inserido em uma família tem, principalmente quando você já não tem uma nação, quando você já foi distanciado da sua nação. Eu queria que a gente pensasse o quão desconfortável é você ir para um lugar onde você não se sente pertencente. Alguém aqui já foi em um lugar que se sentiu um peixe fora d'água? Algum lugar onde você não sentia que você se encaixava? Às vezes pode ter sido até uma igreja. Porque tinha muito jovem, ou porque tinha muito velho, ou porque as pessoas se vestiam de uma forma diferente da sua. Algum lugar que você foi e que você não entendia todas as gírias. Ou que você... A Mai está rindo aqui, ela está se identificando. Algum lugar que você foi e que você sentiu... Você sentiu que não era o seu lugar. Esse desconforto, que às vezes é bem pequeno, mas que a gente sente frequentemente na nossa vida, é um desconforto constante para os refugiados. Como a Lúcia comentou aqui, ela chegou no Brasil e ela não falava português, certo? Ela falava só inglês e árabe. Já pensou o quanto a língua ela pode ser um fator fundamental para uma pessoa se sentir pertencente a um lugar? Pensa, então, numa família de sírios que falam árabe, inglês, às vezes francês. Já conheci alguns sírios que falavam francês também, por aprenderem na escola. E eles acabam vindo para o Brasil, um país onde se fala português. Agora, eu acredito que tem mais pessoas falando inglês, mas o taxista às vezes não fala inglês. A moça da padaria não fala inglês. Como que essas pessoas se viram? Mal conseguem pedir um pão na padaria, de fato. Mal conseguem resolver um problema de uma operadora. Querem ter um celular para poder se comunicar com a família. Não conseguem nem falar na operadora de celular para pedir que o seu problema seja ajustado. Quantas vezes você já se irritou com a mulher da operadora de celular? Porque ela não entende o que você fala. Você quer cancelar a conta, você quer mudar o seu plano. E ela não entende. Agora imagine uma pessoa que fala árabe, inglês, francês, mas não fala português. A mulher do outro lado não fala essas línguas. Como você consegue se comunicar? O quanto isso não aperta o coração de uma pessoa. Pode ser muito pequeno, mas são essas coisas pequenas, são esses detalhes que vão fazendo com que tudo fique muito distante e esse sentimento de pertença não vá sendo construído. Nos direitos humanos, a gente fala muito do direito à pertença e do direito à nacionalidade. E, além da Declaração, né, do Universal dos Direitos Humanos, eu queria que a gente pensasse que a Bíblia, né, que esse livro que a gente crê, muito antes da Declaração, já falava sobre isso, sobre esse direito à pertença, à nacionalidade. E esse direito está muito atrelado à forma como eu vou ver esse estrangeiro, esse refugiado. A forma como ele vai ser percebido nessa terra em que ele se encontra, a forma como ele vai ser tratado. Queria que a gente abrisse lá em Levítico 19. Versículo 34. Lá diz assim: o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E eu vou reler a primeira frase.
O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. E como que é ser tratado como o natural da terra? É ser tratado como um igual, de fato, né? Como um cidadão, como alguém que pertence àquele lugar. Aqui no Brasil, a gente tem tido algumas medidas que vêm pensando em garantir esses direitos aos refugiados. Como a Lúcia compartilhou no começo, o FPR, por exemplo, tem viabilizado o reingresso de universitários refugiados que já cursavam um curso na sua terra natal, para que possam dar continuidade aos estudos aqui. Quando os refugiados chegam no Brasil, eles recebem um registro que permite com que, de fato, eles tenham acesso às mesmas medidas que nós, às mesmas políticas que nós. Então, acesso ao Sistema Único de Saúde. No caso aqui de Curitiba, dependendo da renda desse refugiado, na condição que ele se encontra, ele pode usufruir do armazém da família, que tem preços mais baratos, né, dos produtos, então viabilizando que eles tenham mais dignidade. As políticas que têm favorecido as aulas de português para os refugiados, têm potencializado isso, então permitido com que, de fato, eles sejam inseridos. A gente tem muito problema ainda. Eu costumo pensar assim, que ainda o assunto ele é recente para nós, ainda que sejam 5 anos de guerra, e 5 anos, quando a gente pensa 5 anos de guerra, isso é horripilante, mas são 5 anos para uma nação se adaptar, isso também é pouco tempo, de certa forma. Então, a gente tem caminhado. Eu acho que é a tentativa de caminhar para realmente fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes e sintam que elas têm os seus direitos garantidos. E permitir com que isso aconteça e garantindo esses direitos de alguma forma, assim como a Bíblia tem nos ensinado, está nos ensinando aqui em tratar de fato como um natural dessa terra, é empoderar essas pessoas. E é possibilitar com que elas sejam de fato livres, que elas não sejam escravizadas, nem escravizadas pelas nossas formas de consumo, pela nossa cultura, e nem escravizadas pelo desconhecimento de algo ou pela privação de uma política pública, por exemplo. Então, viabilizar isso e lutar por isso, para que isso seja efetivo de fato, é empoderar e contribuir para que eles sejam livres. Só para vocês terem uma ideia de comparativo, na Jordânia, por exemplo, o acolhimento ao refugiado é muito diferente do Brasil. Ao contrário, então, daqui que existe essa política de fato, acolher e de fazê-lo com que eles se sintam natural do nosso país, na Jordânia, ao chegar lá, eles recebem o visto de refugiado, eles recebem esse acolhimento enquanto país de refúgio, mas por determinação da lei local, a Jordânia é um país de monarquia, então por determinação do rei, eles não podem usufruir dos mesmos direitos que os jordanianos. Eles não podem ir ao mesmo hospital, eles não podem trabalhar. Eles ficam, de fato, numa situação de um limbo existencial. E na medida que eles não podem trabalhar, eles não ganham dinheiro. E se eles não ganham dinheiro, eles não têm o que comer. E aí isso faz tão forte, por exemplo, a atuação de organizações que possam prover com alimentação, com cestas básicas, com doações de todos os tipos, cobertores, aquecedores, utensílios para uma casa, tudo. Então, pensar o quanto mais uma vez, a circunstância de um país tem determinado a vida das pessoas. Eu reconheço os defeitos que o nosso país tem. E até recentemente, né, essa semana vocês devem ter visto que o nosso país suspendeu as negociações de políticas que, né, estavam favorecendo para que mais refugiados fossem acolhidos. E isso, particularmente, para mim, é um retrocesso assim, do caminhar que a gente vinha tendo. Mas o nosso país tem tentado acolhê-los de fato. Mas existem países em que isso não acontece. Lá na base também, eu conheci famílias inteiras, que moravam em apenas um cômodo de uma casa. Porque, como eu disse,
Não tem direito que garanta a dignidade dessas pessoas. Elas são recebidas, ponto. Elas não são, de fato, inseridas na sociedade de forma digna. Existem lugares, casas, em que as pessoas são famílias com 8 pessoas, têm um cômodo, um colchão de solteiro, um colchão de casal, eles juntam os 2 colchões e dormem todo mundo lá, os pais e todas as crianças. Nas tendas de refugiados, que a gente vê nos campos de refúgio, algumas tendas moram 15, 20 pessoas. Oi? Sim, o Arthur está falando aqui, imagina o abuso. E é exatamente isso, imagina, a referência aqui que eu tinha pensado é o quanto que essa condição, então o fato de uma nação tratar essas pessoas desse jeito, interfere na vida pessoal dessas pessoas. Desses pais, por exemplo. De que forma, como que esses pais têm uma vida conjugal, como é a vida conjugal de pais que moram num lugar assim? O quanto isso pode interferir na vida dessas crianças? Como que são essas relações? E o impacto que isso vai ter na identidade, na vida, no individual dessas pessoas. E, consequentemente, no futuro, na vida de outras. Então, é perceber que está muito além, né, do que a gente costuma ver. Ah, tá, eles têm esse problema, então lá no campo de refugiados são 15 pessoas na mesma tenda, puxa, é realmente muito ruim. Não é só muito ruim, é muito ruim mesmo. Por conta desse raciocínio, né, que eu quero que a gente pense além. Não é só muito ruim porque é desconfortável, porque ninguém consegue dormir direito com 15 pessoas no mesmo colchão. É muito ruim porque envolve todas essas outras questões, porque tange todo esse resto. Oi? Não é igual um retiro, pessoal. Que cada um tem o seu... Que é divertido, né? Lá nos beliches e tudo mais. Não é como um retiro. E mais uma pergunta. Acho que como jornalista, eu tenho muitas perguntas sempre. Até eu sou, às vezes, criticada por isso. Eu só fico fazendo entrevista com as pessoas. Mas não é entrevista, porque eu tenho curiosidade mesmo, porque eu quero saber e tal, da vida das pessoas. E mais uma pergunta que eu trago aqui, que eu mesma me fiz, é que o que nos impede muitas vezes de contribuir para que, de fato, essas pessoas elas possam se sentir parte, elas possam ser autônomas. O que nos impede? Uma vez, durante o culto, o Arthur ele estava dando uma pregação, acho que era sobre paternidade, mas eu lembro de uma frase que ele falou que me marcou bastante, que dizia assim: eu só tenho medo de me parecer com o outro quando eu não sei quem eu sou. E aquilo me marcou porque conectou com outras coisas que eu vinha pensando, justamente sobre essa questão de conflito e tudo o que tem se passado. Será que o faraó lá do Egito, né, do texto que a gente leu no início, ele sabia quem ele era? Eu vou ler aqui para vocês, não precisa voltar lá. Está no versículo 9. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. O que moveu o faraó foi medo. Ele foi movido por medo. O medo fez com que ele arquitetasse, né, um plano para escravizar o povo, para aniquilar a identidade deles, para aniquilar eles. Será que o califa do Estado Islâmico sabe quem ele é? Será que os militantes que têm participado desse movimento sabem quem eles são? Uma vez eu entrevistei um sociólogo, e o Arthur também compartilhou comigo uma matéria, que fala sobre as razões pelas quais um jovem entra no Estado Islâmico. Ele adere a esse movimento. Juntando com essas duas questões, então, do sociólogo que eu entrevistei e da matéria, eu listei 5 pontos aqui. E as principais razões são ressentimento, crise de identidade pessoal, necessidade de se sentir pertencente, falta de propósito na vida, e ter a certeza de que um Deus, ou no caso Alá, aprova isso e estará com eles. Vou ler de volta.
ressentimento, crise de identidade pessoal, necessidade de se sentir pertencente, falta de propósito na vida, ter a certeza de que Alá aprova isso e estará com eles. E eu percebo que tudo isso, né, todos esses 5 pontos, eles estão vinculados muito ao ser, ao saber quem se é. E a gente só sabe quem a gente é quando a gente olha para Deus. Sobre esses 5 pontos, se a gente pensar, né, se Deus fosse revelado para essas pessoas, se elas tivessem o entendimento de quem elas são em Deus, esses 5 pontos caem facilmente. Então, quando você tem uma revelação de quem Deus é, de quem você é em Deus, você destrói o ressentimento, porque você descobre o que é amor. E o amor te ensina o que é perdão. Então, não tem mais ressentimento. A gente descobre que a gente pode não saber muita coisa na nossa vida, mas a gente aprende que a gente é filho de Deus. E a gente ganha uma identidade. Pelo menos essa a gente tem certeza. A gente é filho de Deus. Então, a gente não tem mais uma crise de identidade tão grande. Porque descobrir que você é filho de Deus vai te levar a muitas outras revelações. A necessidade de se sentir pertencente. Deus nos mostra que fomos feitos para viver em família, em uma família de fé. Vocês aqui são uma família, vocês são a minha família. Meus irmãos e irmãs na fé. Então, o sentimento, né, de pertença, ou a falta dele, cai aqui. A gente tem mais 2 pontos. A falta de propósito na vida. Quando a gente sabe quem Deus é e quem a gente é nele, a gente encontra sentido para tudo na nossa vida. A gente entende que o nosso piscar e o nosso respirar é para a glória de Deus. E tem um propósito para isso. A gente entende que, inclusive, as nossas ações involuntárias são para glorificar o Senhor. E a gente significa tudo o que acontece ao nosso redor. Tudo tem significado. Então, a gente destrói mais esse ponto. E o último. Ter a certeza, né, de que um Deus, no caso Alá, aprovaria tudo isso e estaria com eles. Quando a gente tem a revelação de um Deus, do Deus que a gente crê, que é esse Deus de amor, a gente entende que Ele não nos pede para ser assassino e nem suicida. Então, esse ponto cai também. Então, para todas essas razões que têm levado, né, que, segundo os estudiosos, têm levado jovens, inclusive ocidentais, a se envolverem num movimento extremista como o movimento islâmico, o movimento do Estado Islâmico, cairiam por terra se eles tivessem a revelação de quem Deus é. E por isso eu digo, né, que a gente pode não estar numa condição como a deles, de não saber quem a gente é, a ponto de querer nos envolvermos com um movimento extremista. Mas que a gente possa, de fato, caminhar buscando saber quem a gente é cada vez mais e tendo a certeza de que somos filhos e de que Deus nos ama e de que tem um propósito e tudo mais que eu disse aqui, para que a gente não tema o estrangeiro, para que a gente não seja movido por medo. Então, o meu recado é: não temam o estrangeiro, tratem-no como um igual. Não tenhamos medo do diferente. Porque o medo, muitas vezes, ele leva à brutalidade também. Quando o faraó, por exemplo, ele fala para matar todos os meninos israelitas, e depois ele motiva uma nação inteira a jogar essas crianças no Nilo para que morram de fato, ele está sendo movido por medo e esse medo está o levando à brutalidade. Quando a gente se distancia do outro a tal ponto dele ser tão diferente de mim, que eu não me importo com ele, eu consigo agir de forma brutal com muita facilidade. Eu consigo agir de forma brutal sem nem perceber que eu estou fazendo isso. Eu posso falar de casos extremos, como a gente estava falando agora do Estado Islâmico. Então, de um líder que move outras pessoas para aniquilar aqueles que são diferentes, no caso da perseguição contra cristãos, por exemplo. Mas a gente pode falar de coisas bem sutis, mas não menos cruéis também. Quando, por exemplo, você resolve doar para uma família de refugiados um colchão sujo, fedido, cheio de cupim, que você não dormiria nele, nem o seu cachorro ia dormir lá. Eu vi isso acontecer aqui, no tempo que eu servia no ministério, em 2014 e 2015. Pessoas que doavam colchão ou roupas nesse estado. São irmãos que se colocaram a uma distância muito
longe e muito confortável para não perceber que aqueles outros irmãos eram iguais. Eram irmãos de fato. Porque quando a gente tem esse entendimento de que somos irmãos, a gente não trata o outro assim. Existe um amor que nos une, o amor fraternal, o amor de irmão. Um amor que é nobre. Porque o amor que Jesus nos ensina, que Deus nos oferece, é um amor recheado de nobreza. E sobre esse amor tão nobre, eu quero compartilhar com vocês uma lição de vida. Pode trocar a foto, Lucas, por favor? Essa família foi uma família que eu visitei durante o tempo que eu estava lá na base. E é uma família de sírios. E eu cheguei lá nessa casa com um dos missionários. Na verdade, é um refugiado que está na base e ele tem sido acolhido pela base para servir também, né? Para servir o seu povo. Ele tinha essa vontade de servir o povo. Então, ele é refugiado, mas ele é também missionário. E a gente chegou nessa casa e o senhor dessa foto, ele estava sentado no sofá, sem conseguir andar. E a gente foi lá prestar uma assistência a ele, e conversamos com ele. Quer dizer, o meu colega conversou, eu fiquei mais observando e intercedendo, porque eu não falo árabe tão bem. Então, foi mais de observação. Mas, enquanto eles conversavam, eu perguntei para ele, mas o que aconteceu com esse senhor? Né? Qual que é a história dele? O que está se passando? E ele falou para mim, Michele, esse senhor lutava no Estado Islâmico. E um míssil caiu próximo a ele e estilhaços atingiram ele. E quando isso aconteceu, ele deixou de ser útil para o movimento. Então, mesmo o movimento que ele servia, né, e que partilhava, e que ele tinha esse sentimento de pertença e tudo mais, o afastou no momento em que ele não era mais útil. Porque quando um movimento radical vai querer que um militante seu, machucado, vá para a batalha. Não vai, né? Porque não vai servir para nada. E como vocês veem ali na foto, ele tem uma filha, uma esposa, a mãe dele, tem também um menininho mais novo. Mas são 3 mulheres ali nessa família. E como vocês devem acompanhar também em notícias, quando uma família, né, quando alguém não está compactuando com aquilo, as mulheres são uma das principais vítimas. São usadas para o tráfico, são usadas como escravas sexuais. Então, esse homem, ainda que ele tivesse participado do movimento, no momento em que ele deixou de ser do movimento, ele deixou de ser útil, ele entendeu que ele tinha que fugir, ele tinha que preservar a família dele. E ele, então, fugiu e se tornou um refugiado nesse país onde eu estava servindo. E ele se tornou um refugiado lá. E nesse momento em que eu vi, então, esse missionário servindo ele, faltou um detalhe importante dessa história. Esse missionário é um muçulmano convertido, é um ex-muçulmano. Aquilo para mim foi uma grande lição de vida, no sentido de que aquele muçulmano que estava ali servindo aquele senhor, aquele ex-muçulmano servindo aquele senhor, estava representando ali, então, um perseguido, e aquele senhor representava, né, o perseguidor. Então, ali eu vi um perseguido servindo um perseguidor. Eu acho que é sobre esse amor que a Bíblia fala. É a nobreza desse tipo de amor. Que não importa a circunstância, eu estou disposto a servir. E eu estou disposto a fazer com que o meu irmão se sinta bem e se sinta, de fato, acolhido. Eu queria que a gente abrisse lá em Hebreus, capítulo 13. Capítulo 13, o 1º e o 2º versículo. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Que vem de encontro também com o que
vocês falavam aqui no começo, né, com relação ao Rogério, que a gente falava aqui. Mas... Só um minuto, pessoal. Quando a gente lê ali, né, seja constante o amor fraternal. O que é esse amor fraternal? O que é esse recado que a gente está recebendo aqui? O amor fraternal é um amor por um irmão, por alguém da nossa família. Como você ama alguém da sua família? Como você trata o seu irmão? Como você trata alguém que é sangue do seu sangue? É dessa forma que a gente é convidado a tratar um estrangeiro, a tratar o outro. Como eu contava a história anterior do perseguido e do perseguidor. É tendo aquela história como referência da tradução de um amor que é nobre e da tradução de um amor que é fraterno, de fato. E na sequência, o segundo versículo diz, né, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a que, sem saber, alguns acolheram anjos. E me chama bastante atenção essa palavra hospitalidade aqui nesse versículo também. E aí eu retorno para o início da mensagem e eu já estou terminando. Quando eu falei de que um território ele pode aniquilar ou resgatar uma identidade de uma pessoa. Pensando que depois de toda a andança e de tudo que que os israelitas passaram, eles chegaram à Terra Prometida, e tentando pensar que o Brasil pode ser essa terra para muitos refugiados, que nação a gente quer ser? Que território a gente quer ser? A gente quer ser um território que aniquila ou um território que resgata? Porque eu estou falando aqui de território e nação, mas por trás dessas palavras, existem pessoas. São pessoas que fazem um território ser um território, uma nação ser uma nação. São pessoas que preservam costumes e tradições. São pessoas que afirmam isso. Então, essa pergunta é para nós. Que pessoas nós queremos ser para esses refugiados que têm chegado à nossa terra? Queremos ser pessoas que aniquilam ou que resgatam? Pensando de forma prática, o que a gente pode fazer? Eu listei alguns pontos aqui, até para não esquecer, porque eu conversei com o pessoal da Mais, eu conversei com a Abigail, para que a gente pudesse ser bem efetivo mesmo, pensando que pessoas a gente pode ser para esses refugiados, para os refugiados, nossos irmãos refugiados. E aí eu vou falar alguns pontos para vocês, e talvez você se identifique com algum deles, e se você se identificar, já fale com o pessoal da Mais, ainda hoje, não vá embora sem fazer isso. Tem bastante gente da Mais aí, só para me certificar. Então, se você é empresário, você pode, por exemplo, oferecer uma vaga de emprego para um refugiado. Quando você oferece uma vaga de emprego para um refugiado, você está, como eu falei lá no começo, né, ajudando, não só ajudando, mas conferindo de fato autonomia a essa pessoa, contribuindo para que ela seja livre, de fato emancipada mesmo. A gente pode fazer capacitação de aula de português para oferecer essas aulas para essas pessoas. E não precisa ser professor para isso. Basta você ser um falante de português. E você pode fazer um curso de capacitação. Existem cursos que capacitam pessoas, ensinando certas didáticas para poder dar aulas. Se você tem alguma habilidade de desenvolvimento pessoal, por exemplo, você trabalha com essa área. Estou olhando para uma pessoa específica aqui, de desenvolvimento pessoal. Você pode propor uma oficina, propor algum trabalho de treinamento com essas pessoas, para que elas possam se perceber nesse novo território e como elas podem usar as suas próprias habilidades, as suas potencialidades, para serem de fato inseridas aqui, se sentirem inseridas. A gente pode se dispor a dar uma carona para uma família que precisa, às vezes, resolver alguma coisa num lugar muito longe. No tempo que eu servia lá no ministério, que eu comentei do início, uma das coisas que eu mais fazia era dar carona e buscar doação. Ou buscar alguma coisa, comprar alguma coisa que tinha que comprar. Chegou uma família, acabou de chegar, tem que comprar colchão. Então, tá bom.
Tem um amigo meu ali que foi me ajudar uma vez a comprar colchão. A gente saiu carregando colchão pela Rua 15 para uma família que tinha que levar lá. Às vezes é uma coisa muito pequena. E que a gente pode, de fato, ajudar. E mais que ajudar, fazer isso acontecer porque a gente acredita que isso tem valor. A gente pode também se oferecer para resolver um problema, como o da operadora de celular. O exemplo que eu dei, ele foi, a gente riu aqui, mas ele é real. Isso muitas vezes acontece. Então, que a gente possa se oferecer para ser essa assistência, essa ajuda. Que a gente possa se oferecer também para doar roupas e colchões em bom estado, como eu já comentei. Não aquele sujo fedido que nem o seu cachorro vai dormir, mas um realmente bom, onde você colocaria os seus filhos para dormir, ou que você dormiria. E se você não tiver para doar, e quem sabe possa ser a sua condição, de você juntar ali um dinheiro e comprar algo novo, um colchão novo, roupas novas, e presentear essa pessoa. Ou juntar um grupo de amigos e levantar uma doação para uma família. Não precisa ser para todas as famílias que têm vindo para o Brasil, mas para uma família. E a gente pode também convidar uma família, ao conhecer ela, para que ela venha à nossa igreja, por exemplo, ou para que ela vá almoçar um dia em nossa casa. Essa é uma das maiores dificuldades dos refugiados. Eu já escutei de muito refugiado aqui no Brasil, de que eles não têm amigos, de que tem um monte de gente que ajuda. Ou, às vezes não tem, mas quando tem bastante gente que ajuda. Só que não convida, nunca convidou para sair, nunca convidou para ir a um cinema, nunca convidou para ir almoçar na sua casa. Então, como que essa pessoa, voltando à questão lá da pertença, como que ela vai se sentir pertencente? Como que ela vai conseguir unir tudo isso? Se inserir de fato aqui. Eu acho que esse é o ponto que ele parece... Ele é paradoxo, assim, né? Ele é um paradoxo. Ele parece muito fácil, porque é convidar alguém para ir na minha casa. Mas ele é o mais difícil, porque ao passo que você convida alguém para ir à sua casa, você está, de fato, se abrindo para essa pessoa, né? Você está abrindo o seu espaço, você está deixando que ela entre na sua intimidade, e que aí sim vocês, de fato, sejam iguais, sejam irmãos, de fato, sejam uma família. Então, acho que sobre esse ponto aí, esse é o mais relevante até, na verdade, de todos eles. E eu espero que a motivação para fazer isso não seja por fazer o bem. Eu vou fazer isso para fazer o bem. Não, que seja porque você de fato crê. Você crê em um Deus que te chama para fazer alguma coisa. Para amar a Ele e amar o teu irmão. Que seja porque você crê que a gente pode sim ser uma nação de resgate. E não uma nação que aniquila. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Michele, será que tem uma solução para esse caos todo que o mundo está vivendo? Como o Arthur falou, às vezes eu estou em universidade ou em escola, e principalmente de jovens, assim, de adolescentes, eu escuto essa pergunta, mas tem uma solução para tudo isso? Eu falo, gente, essa pergunta é muito filosófica, mas ao mesmo tempo ela é muito simples. E sim, eu creio que tem uma solução. E diante de tudo que eu falei, eu penso que existe um passo que a gente pode dar assim, rumo à solução de casos extremos, então, do extermínio que tem acontecido no Oriente Médio, mas também ao preconceito que a gente tem vivido aqui, ou a esse distanciamento que a gente tem vivido das pessoas. E, para finalizar, eu queria ler, então, esse meu pensamento. Eu não consegui decorar ele, então eu vou ler o que eu penso como sendo essa solução. Eu começo dizendo que essa solução, para mim, ela está na identificação entre as pessoas. Para eu me identificar mais com o outro, eu preciso entender que há valor nas nossas diferenças, mas há algo superior que nos torna iguais. Somos seres humanos. E a forma de eu ver o outro como meu igual é olhando para Deus, o Criador de tudo, que nos ensina sobre a grandeza de amar o próximo e que somos irmãos. Para me identificar com o outro, eu preciso lançar fora o medo. O único que lança fora todo medo é o amor. E a expressão genuína e verdadeira do amor é Cristo. Quando eu vejo o outro com valor e não tenho medo do que ele pode fazer para mim, a gente consegue transcender o território físico e ocupar uma porção onde nossa igualdade e nossas diferenças coexistem de forma harmônica. E essa porção é Cristo. Quando eu olho para Deus, eu sei quem eu sou. Eu reconheço o valor do meu irmão. Eu me identifico com ele e a gente habita o mesmo território, que é o próprio Cristo.
Então, assim como o Lucas, no dia da pregação dele, que também falava aí sobre políticas públicas e justiça social, e o Lucas é um grande pensador aqui da nossa igreja também, ele terminou dizendo que a solução para os problemas era Cristo. Eu acho que eu concluo a mesma coisa também diante de tudo isso que eu falei para vocês, que a solução é Cristo. E essa porção que a gente deve habitar é Jesus Cristo. E estar lá com Ele, com os nossos irmãos. Obrigada, gente. Era isso. Quando eu prego, vocês não aplaudem, né, cambada? Cambada. Cambada. Cambada.